Bom, isto porquê? Porque a célula parece uma cidade complexa. Uma cidade na qual há uma série de partes que funcionam para o todo. Que, aliás, é uma das características da vida. Nós vamos ter um episódio só sobre filosofia e vamos falar um pouco sobre estas coisas que têm processos causais para si mesmas, não é? O que é interessante. Não são... É uma coisa... São processos causais que surgem da coisa e terminam nela, não é? Que é para o bem da própria célula, neste caso, para o bem da sua própria célula. Portanto, as partes da célula atuam em harmonia, como se fossem uma orquestra, não é? Como se fossem músicos numa orquestra. Não, sabes que há uma coisa interessantíssima e eu lembro-me de pensar nisto quando estava a estudar termodinâmica. Nós já falámos um bocadinho da segunda lei da termodinâmica, não é? Que a tendência das coisas é desorganizarem-se. A tendência natural das coisas. Sim, certo. É evoluírem para um estado de maior desordem. E se as coisas não estiverem vivas, tipicamente é o que acontece. Elas evoluem naturalmente para um estado de maior desordem. Quando as coisas estão vivas, fazem uma coisa que é absolutamente extraordinária. Eu acho que isto é uma característica comum à vida toda. Teria que ver se já alguém escreveu sobre isto, provavelmente já, que é um organismo vivo precisa de ter um grau de ordem muito, muito elevado para funcionar. E o organismo vivo, no fundo, o que ele faz é, ele não viola a segunda lei da termodinâmica, não é? Não, isso é uma coisa bastante complicada à escala macroscópica, não é? Ele não viola a segunda lei da termodinâmica, e à escala microscópica também, pronto, enfim, não vale a pena entrar por aí, vamos assumir, não vamos entrar nesse parênteses tão grande. Ele não viola a segunda lei da termodinâmica, mas o que ele faz é, no fundo, rouba ordem ao ambiente à sua volta para se manter ele organizado. Ele desorganiza o ambiente à sua volta e mantém-se ele organizado. No fundo, mantém um sistema de muito baixa entropia, aumentando a entropia do ambiente à nossa volta. Como é que nós fazemos isto? Através dos alimentos. Nós, no fundo, pegamos nos alimentos, extraímos energia desses alimentos, usamos essa energia para nos organizarmos e depois expelimos as coisas desordenadas que já não podem ser utilizadas por nós para extrair energia. Portanto, no fundo, globalmente a entropia continua a aumentar, mas localmente a vida o organismo atua vivo contra esse processo de aumento de entropia. Contra essa, exato, até que eventualmente é vencido e morre, não é? Claro, mas sim. É interessante que enquanto está vivo, está permanentemente neste esforço de manter a entropia baixa, e vai fazendo isto ao longo do tempo útil da sua vida, que é uma coisa extraordinária, não é? Como é que existem bocados de matéria que estão localmente a tentar ir contra a segunda lei da termodinâmica, apesar de globalmente não conseguirem, mas é interessantíssimo, E no fundo nós olhamos para esta cidade em miniatura e vemos que ela tem componentes essenciais para ela operar. Falámos no núcleo, no último episódio, o núcleo onde está armazenado o genoma da célula. Falámos também na mitocôndria, que é a fábrica de energia, que utiliza o ATP, a adenosina de trifosfato, que é a fonte de energia que é usada em todas as células de todos os seres vivos. O que é interessante é isso, ou seja, um dos argumentos que pode ser utilizado para a teoria da hipótese comum de todos os seres vivos é esta, ou seja, todos os seres vivos que nós conhecemos, mesmo os unicelulares, utilizam o ATP como fonte de energia. E a mitocôndria quanto mais fundamental é a estrutura, mais comum é através dos vários seres vivos que se observam. Que é Ora bem, sim, exatamente. Yeah. Sim. Quanto mais fundamental é, mais universal é essa estrutura. E as mitocôndrias têm esta função muito importante, utilizam o açúcar, neste caso a glucose, para gerar esta energia. É interessante também o facto de que este processo tem origem no Sol, ou seja, a energia que vai ser gerada dentro das células. Se não houvesse Sol, nós não teríamos vida, naturalmente, não é? Quase sempre. Ou seja, há alguns exemplos específicos daqueles seres que vivem à volta de fontes termais no fundo do oceano, que aí usam outra fonte de energia. Mas a em energia geral, vem quase toda... Vem quase toda do Sol. É engraçadíssimo, porque a energia vem quase toda do Sol, porque se reparares, como é que nós comemos, não é? É através... As plantas usam a energia do Sol para crescer, não é? Para partir, no fundo, as plantas, de uma forma muito simplista, não é? Roubam o carbono ao dióxido de carbono que existe na atmosfera, ficam com o carbono, partem essa molécula usando a energia do Sol através do processo da fotossíntese e depois expelem o oxigênio que nós vamos utilizar. E agora o que acontece ao oxigênio? Depois... O oxigênio entra na corrente sanguínea, é transportado pelas hemácias, vai até às células...
Exato. E é aí que é utilizado, juntamente com a glucose, para gerar a energia nas células. E o A subproduto glucose disto... que veio de onde? A glucose que era este carbono que as plantas separaram do oxigênio. Exatamente. E, Portanto, é super e interessante. que nós obtemos, quer diretamente através das plantas, quer através de animais que comeram essas plantas. Sim. Plantas, exato. É o exato. círculo. É o Portanto, círculo. nós temos e portanto, o que é que acontece? É No a fundo, roda da vida. esta energia do Sol que foi usada para separar o oxigênio do carbono, nós vamos receber essa energia de volta quando unimos o oxigênio que vamos buscar à atmosfera com o carbono que vamos buscar às plantas ou animais que as comeram. Certíssimo, é isso mesmo. É interessantíssimo, é giríssimo como é que É um isto tudo, ciclo super elegante. como é que isto tudo funciona. E depois Exato. nós libertamos, as células libertam CO2, que volta para a corrente sanguínea, que volta a sair pelos pulmões, não é? Que é o ar que nós expiramos, e o ciclo recomeça, não é? E há aqui Sim. uma... Agora ia só dizer uma coisa a propósito disto, porque quando nós queimamos um pedaço de madeira numa lareira, estamos a fazer a mesma coisa. A reação de combustão está a pegar no carbono que a planta foi acumulando, a juntá-lo de volta com o oxigênio que está no ar e a libertar energia. Sim, certo, é uma sim. Desculpa, interrompi-te aqui outra vez, peço desculpa. Não, mas achei que é interessante isso. É um processo fascinante. É um processo de liberação de energia. E para termos uma noção do volume de energia que estamos a falar, vamos buscar aqui uma estatística. E com todas as células do nosso corpo a trabalhar dia e noite, sem parar, nesta produção de ATP em cada célula, nós estamos a falar, e que depois claramente esse ATP é consumido, não é, para todos os metabolismos da própria célula, para termos uma noção do volume inacreditável de geração de energia e consumo de energia do nosso corpo, um adulto fabrica por dia, fabrica e consome cerca de 50 quilos de ATP por dia. E a pessoa pensa, mas espera lá, mas eu não estou a engordar 50 quilos. É porque a pessoa gasta a energia que fabrica em média, não é? Por dia. É o que as nossas células praticamente todas estão a fazer, não é? Sim, é toda a hora. Estão a fazer fabricar a toda a hora. A fabricar e a consumir, a fabricar e a consumir. Exato. Olá a todos, esperemos que tenham gostado do excerto desta nossa conversa. Se quiserem ver o episódio completo, temos o link na descrição. E se gostam deste conteúdo, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar. Obrigado e até à próxima.